a sexta leitura da Parashá de Balak, e disse Balak para Bilam: vai agora, eu vou levar você para um outro lugar. Talvez vai ficar correto nos olhos de Hashem e talvez você vai amaldiçoar para mim de lá. A palavra vekabotou, de amaldiçoar, não é mais um imperativo, tzivui, uma ordem, igual o vekovno, que era normais de antes, e sim linguagem de futuro. Talvez Deus vai querer e talvez você vai amaldiçoar de lá. Mas ordenar, Balak já percebeu que não tinha como ordenar. E Balak levou Bilam para o topo do Peor, que dá para ver o deserto. De novo, Balak novamente estava tendo uma adivinhação aqui, ele era muito feiticeiro, ele estava vendo que o povo ia ser castigado por causa de Peor, ele não sabia do que era, ele falou, talvez essa maldição vai coincidir, vai cair sobre eles, dali. Assim também todos os astrólogos, eles olham para as estrelas e não sabem exatamente o que eles estão olhando, eles veem alguma coisa, mas não tem essa exatidão. Futuramente o Peor, o povo acabou pecando ali e levou um castigo, mas não tem a ver agora, nesse momento, com Balak e Bilam. E disse Bilam para Balak: construa para mim 7 altares e prepare para mim 7 bois e 7 carneiros. E Balak fez como Bilam falou, e ele sacrificou boi e carneiro no altar. E Bilam viu que nos olhos de Hashem era bom abençoar o povo de Israel. Então ele não foi que nem as outras 2 vezes, tentando adivinhar para amaldiçoar, e sim ele virou sua face para o deserto. Como assim? Ele falou, eu não preciso mais verificar se a Kadosh Baruch Hu quer amaldiçoar, eu já sei que ele não quer. Que fam befam, como uma vez na vez, seja como ele fez nas outras 2 vezes. Tentar adivinhar, talvez Hashem ia aceitar. Ele falou, o que ele pensou, Bilam? Se ele quer ou se ele não quer, eu vou citar os pecados deles e a maldição vai vir automaticamente. Por isso está escrito que ele colocou sua face para o deserto, ou seja, ele lembrou do pecado do bezerro de ouro, para tentar com isso despertar a maldição do povo de Israel. Ele levantou seus olhos, ele tentou colocar o mal olhado no povo de Israel. E aqui a gente conclui as 3 características que Bilam tinha, que está explicado no Perkei Avot. Ain Ra'ah, o olho mau, né? Ele olhava com o olho mau para as pessoas, um espírito orgulhoso e uma alma gananciosa, como a gente já citou no início da Parashá. Estava morando para suas tribos, ele viu cada tribo separada, sem mistura, uma beleza. Ele viu também que as portas não eram direcionadas uma para a outra, exatamente para que um não fique espiando a tenda do outro. E por conta disso, veio no coração dele para ele não amaldiçoar, ele viu como era tudo muito belo. E ele lançou a sua parábola e disse, os ditos de Bilam, seu filho Beor, ou seja, Bilam, filho de Beor, e o dito do homem do olho aberto. Benó Beor, filho de Beor, teoricamente seria Ben Beor, mas esse Vava mais, igual Lemain Omaim, Mayan Maim. O Midrash Haggadah dá uma explicação que tanto Balak quanto Bilam, eles eram mais importantes que os pais deles. Como assim? Balak, Benó Tzipor, seu filho Tzipor, ou seja, Tzipor era o pai dele, mas ele chama Benó, porque ele era filho dele em realeza. Balak era muito mais rei. E Bilam, ele era também mais profeta do que o seu pai. Ele era Mané Ben Pras, uma moeda de 100, filho de uma moeda de 50, ou seja, o filho era mais que o pai. Shetuma Ain, ou seja, seu olho perfurado e para fora, né, a cavidade do olho parecia realmente como se estivesse aberto. Na linguagem da Mishnah, Ishtom é abrir, né, é tempo de abrir, fechar, enxugar, etc. Então, Shetuma Ain, o olho aberto. Os sábios explicam, na verdade, o que aconteceu aqui. Bilam falou sobre o número das relações do povo de Israel, da procriação do povo de Israel, que é a Kadosh Baruch Hu, ele conta e ele espera quando que vai vir a gota que vai nascer o tzadik dela. E aí Bilam pensou, aquele que é sagrado, seus serventes são sagrados, ele fica olhando essas coisas? E por conta disso ele ficou cego, se cegou o olho de Bilam. Tem aqueles que explicam Shetuma Ain, ou seja, que o olho aberto, uma visão aberta, com a tradução do Onkelos, e disso está escrito com olho e não olhos, daqui a gente aprende que ele era cego de um olho só. Nenhum mudito daquele que escuta as frases de Hashem, que a visão de Hashem ele vê, cai e se revela os olhos. No felo, né, pela literal, quer dizer que Hashem só se revela para ele quando ele está caído, quando ele está deitado. O Midrash, quando se revela sobre ele, não tinha força de ficar de pé, e ele acabava caindo. Por quê? Já que ele era arela, ele não tinha Brit Milá, e era enojado perante Deus, se revelar de uma maneira que Bilam tivesse ereto, de postura. Matovo, como são boas tuas tendas, Jacó, Mishkenotecha, tuas moradias, Israel. São boas tuas tendas,
Isso é referente a isso que ele viu, que as tendas não eram direcionadas uma para a outra, tinha essa tzniut, essa discrição. Mishkenoter, os teus acampamentos, como a gente viu, que cada tribo ficava separada. Outra explicação, como são boas tuas tendas, a tenda de Shiloh, o Beit HaMikdash, os santuários foram feitos quando estavam construídos, faziam um korbanot para perdoar. E mesmo quando eles estão destruídos, Mishkenoterra, quando eles ficam como um penhor, que por mais que está destruído, a própria destruição do Beit HaMikdash é um perdão sobre as almas. O escrito que Hashem acabou com a sua ira. Como? Colocando fogo em Jerusalém, destruindo o Beit HaMikdash, mas salvando o povo. Kinhalim Nitai, vocês se estenderão como córregos, como jardins próximos do rio, como especiarias, plantas com cheiro bom que Hashem plantou, como cedros que estão próximos da água, sobre a água. Kinhalim Nitai, ou seja, vocês vão se estender até distante. Kinhalim Nitai, ou seja, que vai se estender e prolongar até muito longe, como um córrego. Os sábios falam daqui das bênçãos que o Urachá deu, a gente encontra o que ele queria amaldiçoar. Quando ele queria amaldiçoar, no final, Deus fez que a brachá que ele fez era ao contrário das maldições que ele queria dar, como a Gemara conta. Kahalim, pela tradução, está falando de uma planta com um cheiro especial, como Mor e Ahalot. Natá Hashem, que Deus plantou no Ganeder. Outra explicação, Kahalim seria de tenda, como o céu que está estendido como a tenda. Que Hashem plantou, de acordo com essa explicação, que seria a tenda, então é uma maneira de falar que ele fincou, que ele estabeleceu. E a gente encontra em tenda também esse verbo de tipo plantar. Vai fluir a água de seus poços, de sua semente com muitas águas, e vai enaltecer, vai ser mais forte do que Agag, o seu rei, e vai enaltecer e levantar seu reinado. Midalhav de seus poços, a tradução é que o rei que vai ser ungido vai crescer muito a realeza. Vezarov Maim Rabim, muito sucesso, como uma semente que é plantada próxima de água, que tem mais chance de crescer, e vai ser mais forte que Agag. O primeiro rei deles vai conquistar Agag, o rei de Amalek, e vai enaltecer a realeza de Yaakov mais e mais, depois de Shaul, que vai vir o rei Davi e o rei Shlomo. Deus que tirou eles do Egito com a força muito alta que ele tem para ele vai consumir os goim, que são opressores dos judeus, e seus ossos serão quebrados e suas flechas serão mergulhadas. Quem causa essa grandeza toda do povo de Israel? Hashem, que tirou eles do Egito com a sua força. Então é a força de Hashem, ele vai consumir os povos que oprimem Israel. Seus ossos dos tsarim vai ser Yegarem, vai ser quebrado pela explicação de Menachem, filho de Sruk, e traz alguns versículos que usa a expressão de quebrado, Logarmul, a boca, etc. Diz Urashi, eu explico o que é a linguagem de osso, porque ele raspa a carne com dente em volta e a cartilagem que tem dentro, isso fica só o osso despido. E suas flechas serão mergulhadas. O Uncas traduziu que é a parte dividida dos opressores, ou seja, vai pegar a terra deles, a divisão deles, igual Balei Hetzim, que são os que discutem, etc. E dá para explicar também no sentido de flecha mesmo, porque Kadosh Baruch Hu vai usar suas flechas e vai mergulhar no sangue dos opressores. Itbol veitztabá, que é a tradução de Imchatz, como levanta Imchatz, raglei rabedão, mergulhar teu pé no sangue. E na verdade a palavra Imchatz não sai do sentido de bater, como Machatz tivanirpá, que quando está atingido de sangue parece como se tivesse machucado, batido. Ele se curvou e deitou como um leão muito forte. Quem vai levantá-lo? Quem abençoa ele é abençoado, e quem amaldiçoa o povo de Israel é amaldiçoado. Com a tradução do Uncas, eles vão estar com muita força, com muita coragem na terra de Israel, não vai ter quem tire eles de lá. E Balac ficou irritado com Bilam, e ele bateu as suas palmas frustrado, e disse Balac para Bilam, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que você abençoou 3 vezes. Vai pouco, bateu uma palma na outra de frustração. E agora foge para você, para o teu local. Eu falei que eu ia te dar muito kavod, mas eis que Deus impediu de você receber essa honra. E disse Bilam para Balac, será que também não para os teus emissários que você me enviou, eu não falei o seguinte? Que se Balac me der toda a sua casa de prata e ouro, não vou poder transgredir o dito de Hashem, fazer coisa boa ou ruim do meu coração. O que Hashem falar, é isso que eu vou falar. Aqui não está escrito Hashem Elokai, o meu Deus, igual está escrito na primeira vez, porque Bilam já percebeu que ele tinha sido desgostado e repelido de perante a Kadosh Baruch Hu.